Olá, alunos. Vamos falar sobre séries de potências. Séries de potência é um conteúdo da análise matemática que vem depois lá que você estudou os limites, os derivados e as integrais. Aqui nós temos um caso da série de Taylor. A série de Taylor, ela permite escrever uma função com base em potências. Então, você tinha a função seno, e a função seno pode ser escrita como uma série. A função e na x como uma série. Isso tem grandes aplicações, porque se você não consegue fazer a integral, a primitiva de uma função, você pode transformá-la em uma série e depois fazer a aproximação. Então, nós temos muitos casos em que você não consegue ter a primitiva e consegue fazer a aproximação. Um caso da série de Taylor é quando você usa o valor zero. E aí você tem a série de Maclaurin. Pode escrever, alguns livros têm Maclaurin separado, ou os mais modernos têm Maclaurin junto, tá? Em homenagem ao matemático que criou isso. Vamos ver o caso da série E na X. Então, a aplicação do E na X, que você já conhece, é escrever o E na X em forma de série de potência. Escrevendo E na X em forma de potência, eu posso ter aproximações, não só do E na X, mas, por exemplo, E na X ao quadrado, fazer a integral de E na X ao quadrado, certo? Isso vai ser muito útil para nós. Vamos acompanhar aqui. Então, a série de Maclaurin, ela pode ser escrita assim: f de x igual f de zero, f' de zero x, mais f duas linhas de zero, 2 fatorial x ao quadrado, f três linhas de zero, 3 fatorial x ao cubo. Então, nesse caso, você tem o seguinte: você tem a função f de zero, a derivada primeira, no ponto zero, a derivada segunda, a derivada terceira, a derivada primeira, 1 fatorial, que é 1, a derivada segunda, 2 fatorial, a derivada terceira, 3 fatorial, a derivada quarta, 4 fatorial e derivada terceira com x ao cubo. Isso é o desenvolvimento da série. Então, essa expressão é uma expressão que já está posta. Você vai lembrar que se eu tenho f de x igual a E na x, a derivada primeira vai ser E na x. A derivada segunda também vai ser E na x. A derivada terceira também vai ser E na x. Se fosse uma outra função, aí seria a derivada de um seno, por exemplo. Derivada de um seno seria cosseno, derivada do cosseno menos seno, e assim por diante. Neste caso do E na x, todas as derivadas, primeira, segunda, terceira, dão E na x. Então, nessa estrutura já posta aqui, que é de série de potências, a gente coloca daí as derivadas. Então, vamos recapitular aqui a série de Maclaurin. F' de zero, x, x ao quadrado, x ao cubo. Essa parte aqui depende da função. Isso aqui sempre vai ter 2 fatorial, 3 fatorial. Então, vamos aplicar a série de Maclaurin, que é um caso da série de Taylor para o valor zero, né? Então, vamos ver como é que fica. No caso do E na x, E na x vai ser E na zero, que seria f de zero. F' de zero, ó. Então, a derivada de zero, x.
é na zero, x. Derivada segunda de zero. Derivada segunda é a mesma derivada. Então, derivada de zero, x ao quadrado, 2 fatorial. Derivada terceira. Derivada terceira é a mesma coisa. X ao cubo, 3 fatorial. Derivada quarta, x à quarta, 4 fatorial. E o que é o fatorial? Vamos recordar? Então, 3 fatorial igual 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Então, continuando aqui, podemos escrever a série, ó. E na x, E elevado a zero, qualquer número elevado a zero dá 1. E elevado a zero, x. 1 vezes x. E elevado a zero, x ao quadrado, 2 fatorial. 1, x ao quadrado, 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, ó. 2 vezes 1, 2. E elevado a zero, x ao cubo, 3 fatorial. 1x ao cubo, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6. E elevado a zero, x ao cubo, 3 fatorial. E elevado a zero, x à quarta, 4 fatorial. Ficaria 1x à quarta, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. É assim o fatorial. Então, 4 fatorial, 24. 3 fatorial, 6. 2 fatorial, 2. Então, eu posso dizer que o E na x pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. Eu posso escrever o E na x como série de potências. Posso escrever também outras funções. Posso escrever o seno como uma série de potências. Faço a derivada primeira do seno, faço a derivada segunda, terceira, quarta e vou colocando nessa expressão. Derivada primeira, x, 1 fatorial. Derivada segunda, x ao quadrado, 2 fatorial. Derivada terceira, x ao cubo, 3 fatorial. Derivada quarta, x à quarta, 4 fatorial. E assim eu tenho várias funções que eu consigo escrever em forma de séries e com isso utilizar para aproximar integrais, por exemplo. Eu posso calcular E na x ao quadrado a partir dessa série. Então gravem bem esse E na x que nós vamos utilizar muito esta série em algumas atividades de análise de outras disciplinas também, tá? Então é isso aí, pessoal. Série de Maclaurin, desenvolvimento em séries, um caso particular da série de Taylor. Teremos mais exercícios no AVA. É isso aí, muito obrigado, um grande abraço.